Olá pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Hoje eu vou falar de um filme que me marcou por demais. Nossa, se tem um filme que me marcou, foi esse. A trilha sonora fantástica. Estou falando do Verão de 42, como é a versão que eu minha preferida, né, de chamar, ou Houve uma Vez um Verão, mas eu prefiro Verão de 42. E a música é The Summer of 42, do Michel Legrand. Ele ganhou Oscar pela trilha sonora desse filme, super merecida, é fantástica. Se tem uma trilha sonora que me faz viajar, que me faz ir longe, sonhar, é essa trilha sonora. É uma das minhas favoritas, então vou estar falando de um filme que me marcou por deveras. Eu já fiz uma análise desse filme no Som Mais Pop, né? Eu escrevo praticamente todos os dias lá no Som Mais Pop e tem análise desse filme. Então, de certa forma, estou criando um quadro, né, de filmes que me marcaram. Não sei se chega tanto, mas vamos lá. Esse filme é dirigido por Robert Mulligan. Lembrando que eu tenho língua presa, então tem nomes que eu não consigo falar nem com reza brava, mas esse tá legal. E é estrelado pela Jennifer O'Neill, né? E o Gary Grimes. Então, esse filme é narrado pelo rapaz, né? Agora já com seus 40 anos por aí. E ele conta o que ele passou no verão de 42, né? Ele passou as férias com os amigos, né? Também da sua idade, 2 amigos. E eles descobriram, né? O amor, o sexo. Eles buscavam sempre conhecimento, não somente a vida sexual, a vida íntima, mas também saber sobre anatomia humana, então os estudos, a parte financeira, e eles eram muito unidos, né? Muito unidos, e isso me faz lembrar sobre a paisagem, né? A fotografia me fez lembrar muito a filha de Ryan, né? Por se tratar, né, de uma cidade costeira, né? E, gente, ele é de 1971, né? 1971, eu não era nascida ainda, mas cheguei a ver pequena ainda esse filme, não vou lembrar a idade certa, provavelmente nos meados de 1980, que eu sou de 75, então em 80 tinha uns 5 anos. É fantástico, ele conhece, né, o Gary Grimes, ele conhece uma mulher assim bem mais velha que ele, então ele tinha 15 anos, ele era um cara curioso, que ele buscava conhecimento e tal, então ele conheceu a personagem da Jennifer O'Neill, né, uma mulher com seus 30, 40 anos, recém-casada, né, extremamente apaixonada pelo marido, que infelizmente teve que ir para a guerra, né,
como era da verão de 42, foi na Segunda Guerra, né? E ele, como uma boa pessoa humana, se interessou por ela, pela beleza dela, pelo charme. A Jennifer O'Neill era uma mulher muito bonita, né? Uma morena muito bonita. Então ele se encantou com o jeito dela, né? E ele, sempre educado, fazia algumas coisas para ela, né? Carregava compra, ajudava a levar, fazia pequenos concertos na casa dela, né? E nisso o laço entre eles se intensificou. Então ela passou de ser uma paixão secreta, né? Que ele secretamente ficava olhando para ela, para um amigo ou alguém que ela falava as coisas, né? E é lindo ver essas imagens, essas cenas, né? E acontece algo entre os dois que marca a vida dele para sempre, né? Então, esse filme fala de primeiro amor, de descobrir a sexualidade, né? A perca da inocência, né? A transição de adolescente para adulto. Quem é que nunca teve o primeiro amor, né? Quem é que nunca sentiu o coração bater mais alto com aquele rapaz ou com aquela moça, né? Então, é muito bonito de se ver, né? Os dois outros amigos ficavam tirando sarro dele, bem coisas de adolescente mesmo, né? Mas não sei se o que mais me encantou nesse filme, se foi a trilha sonora. Para vocês terem uma ideia de quanto eu amo The Summer of 42, eu assisti mais de 300 vezes o clipe, né? A música tá na minha playlist desde sempre, né? Eu lembro que o meu pai ganhou um CD, né? E nossa, o quanto eu escutei, tinha essa música, o quanto eu escutei. Enfim, para aqueles amantes inveterados de um filme dramático, porém lindo, né? Vale a pena assistir, né? Isso que aconteceu com ele marcou tanto, né? O personagem que se encantou pela personagem da Jennifer O'Neill, marcou tanto que ele, muito tempo depois, né? Narrou a história e com um certo saudosismo e assim uma ternura. Ele lembrava com muito carinho, com muita paixão tudo aquilo que ele viveu. E ele foi um cara sortudo, porque ele teve, né, momentos com aquele primeiro amor, né? Quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? Enfim, eu sei que eu babo quando eu falo desse filme, mas realmente é uma história lindíssima. Eu sei que quem assistia Sessão da Tarde na década de 80 provavelmente vai lembrar com carinho. Eu vou ficando por aqui. Se quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Um abraço.
Fui!